Olá, eu me chamo Gabriel, sou aluno de Sistemas de Informação da Universidade Cruzeiro do Sul Virtual e vou apresentar meu projeto da disciplina Visualização da Informação. Esse é o projeto no código Python, conforme foi solicitado nas instruções da atividade. Ele começa com o import das libs, a gente está utilizando o Matplotlib, o Pandas e eu utilizei também requests aqui. Porque o dataset que eu escolhi para usar, ele disponibiliza a informação através de API. Então, fazendo a chamada para a API deles, a gente já tem acesso a esse JSON com os dados que vão ser utilizados. Então a gente usa aqui a biblioteca requests, faz a chamada lá na API deles, recebe e a gente vai converter essa response em JSON para a variável data, e a variável data já é utilizada aqui no Pandas para a gente montar o data frame do projeto. Com o data frame em mãos já, eu tive que fazer um tratamento dos dados aqui porque precisava converter a altura e o peso de cada personagem que estava vindo aqui, ele estava vindo como uma string, né? Então eu tive que converter isso para integer para poder fazer a ordenação. Com isso convertido, então, nessa linha aqui eu já faço a ordenação dos valores por altura, né, crescente, ascendente, né, e já pude fazer então o primeiro gráfico, que é o gráfico de barras, né, e colocando aqui então no eixo Y a altura, no eixo X cada personagem e fazendo isso em ordem crescente de altura, né, para cada personagem a sua respectiva altura. Esse foi o gráfico de barras que foi montado. O plot, né, foi feito com a biblioteca Matplotlib, né? Aí eu já parti para o gráfico 2 aqui, um gráfico de setores, né, o pie chart, o gráfico de pizza, que foi esse gráfico aqui, onde eu me propus a ver a porcentagem de personagens com altura até 150 centímetros, altura de 150 a 180 centímetros e altura maior que 180 centímetros. Então eu tive que fazer um esqueminha aqui para poder juntar, né? Porque essa matriz aqui de alturas eu tinha a informação de todos os personagens e eu precisava ordenar para saber quantos eu tinha dentro de cada faixa, né? Para cada um desses labels. Então eu fiz um loop aqui dentro da matriz de altura e verificando então se o personagem atual que está sendo utilizado, está sendo analisado, se ele tem altura menor ou igual a 150, eu vou adicionar mais um em short. Se tiver entre 150 e 180 centímetros de altura, eu vou adicionar mais um em médio. E se tiver mais de 180, eu vou adicionar mais um em tall. Então, com isso, eu criei aqui o array pie heights, né, alturas da torta, né, da pizza, e utilizei então o Plotlab aqui para poder montar o gráfico de pizza e ficou dessa forma ali como eu já havia mostrado, né? 30% dos personagens têm até 150 centímetros de altura, 40% tem entre 150 e 180 centímetros de altura e 30% tem mais que 180 centímetros de altura. O próximo gráfico foi o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão foi feito com esse código aqui, também usando a Plotlib, Matplotlib, né? Aqui, então, eu utilizei o peso, que até então eu não tinha utilizado, né? Até então eu estava trabalhando só com o nome e a altura. Aqui eu usei também o peso. E pude fazer essa relação entre o peso e a altura de cada personagem. Ativei o grid aqui para ficar melhor a visualização. E o resultado do gráfico foi justamente esse. A gente vê quase que de forma linear aqui, né? Conforme a gente tem o aumento do peso, a gente também está tendo o aumento da altura, de forma quase que linear. E aí, quando a gente avança um pouquinho aqui, até na faixa dos 80 quilos, 80 e poucos quilos aqui, mas quando a gente avança aqui para 120 quilos, a gente tem um comportamento já um pouquinho diferente, né? A altura cai um pouco aqui. E aí, aqui em 140 e poucos quilos, aqui 130 e poucos quilos, a altura já aumenta, né? Esse aqui é a altura do Darth Vader, que seria o mais alto de todos da série. Então é isso. Esse é o meu projeto. Agradeço pela atenção de vocês.